A paz de Cristo para todos e para todas, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Denis Pereira, para mais uma aula da EBD. É um prazer estar com os irmãos nesse projeto, já são mais de 4 anos, nós já atingimos 15 mil inscritos e eu continuo contando com você. Inscreva-se no canal, isso ajuda a patrocinar o canal, o YouTube entende que o canal é importante. Ative o sino de notificações. As nossas aulas aqui, eu estou postando todos os domingos à 1 da tarde. Aulas para adolescentes, juvenis e jovens, tá bom? Todos os domingos à 1 da tarde, eu posto as aulas na descrição dos vídeos. Tem todas as minhas redes sociais, tem um link para você abrir material em PDF, material de apoio, slides, tá certo? Quero agradecer mais uma vez à Assembleia de Deus em Criciúma, que prepara um bom material, ao blog da irmã Dália Helena também, enfim, está tudo aí na descrição dos vídeos. Minhas redes sociais também, para você conhecer melhor o nosso ministério. Temos viajado, pregando a palavra de Deus, dando palestras para jovens e adolescentes, para casais, para famílias, pregando em congressos. Está tudo aí nas minhas redes sociais, está tudo aí para você nos conhecer e também estamos à disposição para atender os irmãos naquilo que for útil, tá certo? Então inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, porque toda vez que eu postar vídeo novo vai para você. Os vídeos da EBD eu posto no domingo à 1 da tarde. E todos os dias de segunda a sexta, às 5 da tarde, tem vídeo novo com uma palavra para edificar a sua vida. Este canal é de perguntas e respostas também, e eu quero fazer um apelo, porque sei que você, professor, na maioria das vezes também é líder de jovens, líder de adolescentes. Sabe aquelas perguntas que o pessoal faz aí para você, na sua igreja, perguntas que você já respondeu ou que você ainda não respondeu, não sabe como responder? Manda para mim, manda pelo WhatsApp, manda aqui nos comentários, enfim, vamos interagir, vamos compartilhar. Isso agrega valor ao canal e também nos ajuda a trabalhar e a ser útil ainda mais e para mais pessoas, tá bom? Vamos então à aula 3 da EBD, mas antes, roda a vinheta. Amigo de verdade, sempre tem uma palavra de Deus para nós. Muito bem, chegando então aqui com a lição 3, classe de adolescentes, fazendo a diferença na sociedade. Aqui na descrição dos vídeos tem material para você abrir em PDF, tá bom? E também aí no Google escreve assim, ó, Adália Helena. Adália Helena é o blog da irmã Adália com muito material e dinâmica para todas as classes. Fazendo a diferença na sociedade. O texto bíblico está em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. O texto base é o versículo 13 a parte A. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, não, ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. Tá? Então, fazendo a diferença na sociedade. Frutos que fazem a diferença. Você tem produzido bons frutos? Saiba que suas ações valem mais que muitas palavras, né? Na verdade, deve haver coerência entre ação e palavra. Não adianta falar a respeito da palavra de Deus e não viver o que ela ensina. Por que eu digo isso? Que a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, porque às vezes nós estamos dando muito valor à ação e não à palavra. E aí, já que a pessoa não é coerente com aquilo que fala, então ela para de falar e continua agindo errado. Então, nós somos, sei lá, 50%, 60%, 70% do que nós falamos. Então nós temos que procurar ser coerentes com aquilo que falamos e aquilo que nós fazemos. Ser sal e luz é testemunhar de Cristo mediante as nossas ações, obras e palavras. Seus colegas estarão observando você em todo o tempo, verificando se encontrarão em você esses frutos tão especiais que nos distinguem como cristãos. Você é um referencial para aqueles que estão à sua volta. Eu entrei no Uber um dia desses, e o rapaz que estava lá no volante, enfim, ele disse assim para mim: vocês estão indo para a igreja? Estava eu e minha esposa. Estamos. Ele falou assim: então eu fui por alguns anos, mas eu não consegui parar de fumar. Então eu parei de ir, estou fazendo um tratamento,
fazem 15 dias que eu não fumo mais, estou terminando o tratamento e mês que vem eu volto para a igreja. Porque qual que é a mentalidade dele? Que ele precisa mudar, que ele precisa parar de fazer determinadas coisas. O que é isso? Ter uma ideia de que nós somos chamados para fazer a diferença. É preciso haver coerência entre a fé que verbalizamos e as ações que praticamos no dia a dia. Em tempos de realidade virtual, precisamos entender que a pessoa, o cristão que somos na pele, no físico, não pode ser diferente daquilo que mostramos nas redes sociais. As redes sociais devem mostrar o que somos e não servir de máscara para manifestar comportamentos contrários à palavra de Deus. Então você tem os aplicativos que alteram as características físicas da pessoa, né? E aí, como esses aplicativos, na foto a pessoa fica linda, o corpo bem definido, tem os detalhes, tatuagem, piercing e tal. O que isso mostra? Isso mostra falta de autenticidade, de originalidade, de personalidade. A gente vive numa sociedade assim, que ela camufla a realidade em que as pessoas vivem e aquilo que elas são. E isso é perigoso para nós, porque nós não podemos viver uma pregação distante da vida. Nós temos que dar frutos de acordo com a fé que nós professamos. O mundo precisa ver que de fato somos o que dizemos ser. E isso é através do fruto. Fruto aqui é comportamento, é conduta. Nossa fé deve ser autêntica, tá? Então, é como um documento pessoal, né? Um documento de RG, por exemplo, uma carteira de habilitação. Tem que ser autêntico, não pode ser falsificado. Não é? A pessoa, quando pegar aquele documento, existem naquele documento diversos elementos que mostram esse é um documento autêntico. A nossa conduta no dia a dia mostra para o mundo que de fato nossa fé é autêntica e ela deve ser autêntica. Nós devemos viver uma fé autêntica à medida e que possa gerar nos outros desejo de conhecer o nosso Deus e bom testemunho. É disso que Mateus 5 está falando, bom testemunho. Assim glorifiquem, assim vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quando a nossa fé é autêntica, até o incrédulo, ele glorifica a Deus, porque ele olha para nós e diz, ali vai uma pessoa de Deus. Gerados em Cristo. Em Jesus Cristo, nos tornamos novas criaturas. Fomos gerados novamente pelo Espírito Santo e passamos a viver uma nova vida. Não mais segundo a carne, cumprindo seus desejos malignos. Como novas criaturas, produzimos novos frutos, ou seja, novas ações, pois agora somos guiados e dirigidos pelo Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8, para a gente entender isso. Por quê? Porque nós somos chamados a aceitar a Cristo é nascer de novo. Preciso avisar algumas pessoas sobre isso, tá? Aceitar a Cristo é nascer de novo. Aceitar a Cristo não é continuar a mesma vida. Aceitar a Cristo não é entrar para um novo grupo social, não. Aceitar a Cristo é aceitar viver uma nova vida. É entregar a vida para Cristo, para deixar de viver de acordo com o mundo e passar a viver a vida de Cristo e para Cristo. Olha o que diz Romanos 8, versículo a partir do 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Aí você vai lá em Gálatas 5, a partir do 19, vai ver quais são as obras da carne. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Gálatas 5, 22. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se a pessoa está na igreja, ela citou Jesus, mas ela ainda esteja dominada pela carne, ela não nasceu de novo. E esse é um problema. É um problema, inclusive, de discipulado. Porque um bebê, ele precisa crescer, ele precisa ganhar, ele precisa se desenvolver, né? Então, às vezes, nós estamos querendo exigir
né? E isso já é errado por si só, porque a gente não deve exigir santidade de ninguém, mas às vezes a gente quer exigir que alguém mude de vida e ele acabou de nascer, ou nem nasceu de novo. Então, o discipulado tem um papel muito importante nesse aspecto, né? Aí o laptop desligou, bênção do céu, então vamos abrir aqui, ó, tá? Olha só, então quem vive na carne, ele não pode agradar a Deus, não tem condição de agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, pela carne, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, é preciso, para viver essa nova vida, entender que aceitar a Cristo é nascer de novo e, portanto, passar a ser guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e não mais pela própria vontade. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Quem agora está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. Então é um novo nascimento. Então, se nasceu de novo e nasceu de Deus, agora precisa andar de acordo com a palavra de Deus. As ações, o comportamento, as palavras ditas, influenciadas pela carne, devem ser abandonadas. Por quê? Porque estas ações, elas dizem respeito ao mundo e identificam a pessoa com o mundo. Agora deve ser feito de acordo com a palavra de Deus, para que as pessoas nos identifiquem como servos, como filhos de Deus, como verdadeiros cristãos. Por isso, gerados em Cristo. Muito bem. Sal e luz. Certa vez, Jesus declarou aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Você sabe quais são as propriedades do sal? O sal serve para dar sabor, além de ajudar a preservar os alimentos. O sal também conserva a água dos mares e oceanos. Jesus quer que façamos na terra aquilo que o sal faz no mar. Como discípulos de Cristo, temos que preservar este mundo da corrupção do pecado. Devemos ser santos e evitar o pecado, a fim de que possamos influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Então, como cristãos, nós temos da parte de Deus a missão de conservar o mundo, de dar sabor ao mundo, de preservar-nos de toda a corrupção, de todo o pecado, de evitar a putrefação da vida. Nós temos que ter esse cuidado, por isso que nós temos que ser sal. E o sal é interessante porque você detecta a presença do sal no alimento, mas você não vê. Você sente o sabor, você não vê o sal. Se você ver o sal na comida, os grãos, tem algo errado. Por quê? Porque ele não deve aparecer. O sal, ele não deve aparecer na comida, mas ele deve estar ali. Outra coisa interessante é também que o sal, se você colocar ele numa alta temperatura, numa sopa, por exemplo, ele está lá. Se você colocar ele em algo gelado, congelado, ele não deixa de ser sal. E esse é o ponto. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil muito complicado, que as pessoas não estão entendendo isso. Então o sal não pode deixar de ser sal, senão ele não faz diferença nenhuma. As propriedades do sal, se elas se perderem, não é? O tempero, o sabor, a preservação, não tem por que colocá-lo, certo? A mesma coisa é a igreja. Se a igreja perder suas propriedades de preservação, de tempero, de dar sabor, não tem porquê. Então tem que tomar muito cuidado. A relatividade entrando dentro da igreja, entrando dentro de pregações, e as pessoas não estão conseguindo entender. Não, pode, cuidado. A igreja é chamada para ser sal. A igreja também é chamada para ser luz. Luz brilha. Luz
clareia, luz ilumina. Por isso que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5 e versículo 8, vocês são filhos da luz, então andem como filhos da luz, não é? Então, por onde a gente passar, nós precisamos irradiar a luz, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Então, nós temos que iluminar a nossa geração. Iluminar com o quê? Iluminar com as palavras, iluminar com as atitudes, iluminar com uma vida que de fato faça as pessoas olhar e enxergar o brilho do Evangelho, o brilho de Cristo na nossa vida. Por quê? Porque nós estávamos em trevas, agora nós estamos na luz. Não é? Então na luz não há engano, na luz não há falsidade, na luz não há nada escondido, tá certo? Então nós temos que andar, nós temos que nos comportar como filhos da luz, andar como filhos da luz, ser luz. Luz brilha, luz aparece, luz fica em destaque, ou seja, todos estão nos olhando, todos estão percebendo a nossa presença, e por isso nós temos que ter cuidado, ser cautelosos, e ao mesmo tempo nós temos que ser ativos no nosso comportamento. Fui chamado para ser luz, então eu vou iluminar. Onde quer que eu vá, eu vou mostrar Jesus para as pessoas. O caráter de Cristo. Você sabe o que significa caráter? No grego a palavra caráter é caráter. E significa sinal gravado, marca. Caráter é o conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo. É a nossa marca. É bem provável que você já tenha ouvido alguém dizer: aquele rapaz ou aquela menina não tem caráter. Acontece que todos têm um caráter, seja ele bom ou ruim. O caráter não é inato, ou seja, ele não pertence a nós desde o nascimento. Ele vai se desenvolvendo lentamente à medida que vamos crescendo e interagindo com outros indivíduos. A família, não é? Ou melhor, o lar é a base para o desenvolvimento do caráter, o aperfeiçoamento do nosso caráter. Por isso, temos visto os frequentes ataques do inimigo contra as famílias e tal. Então, o caráter cristão, não é? O que é o caráter cristão? Caráter não é marca? Então, se caráter cristão, caráter é a marca de Cristo. Tá? Paulo diz assim, não me peçam desde agora, porque tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo ali estava falando num sentido literal, porque Paulo foi perseguido, foi açoitado, foi escarnecido, mas também, para os dias de hoje, para o que nós estamos falando, o que é ter a marca de Cristo? O que é ter o caráter de Cristo? É imitarmos a Cristo. Por isso que Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O caráter, ele vai sendo construído com a família, ele vai sendo construído em meio à sociedade, mas principalmente o nosso caráter precisa ser moldado pela palavra de Deus. Caráter, para se entender, caráter é a maneira como nos comportamos quando ninguém está vendo. Marca aí e coloca lá na classe. O que é caráter? Caráter é o nosso comportamento quando ninguém está vendo. Quando estamos sozinhos, seja nas redes sociais, seja embaixo do cobertor, dentro do quarto, no banheiro, entre os amigos que não são cristãos, a maneira como eu me comporto quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém para me controlar, isso é caráter. A maneira como eu me comporto quando há uma oportunidade para eu fazer algo errado, a decisão que eu tomo, isso é caráter. Até uma discussão aqui sobre essa questão, porque aqui pelo comentário da lição tem bom caráter e mau caráter, mas há uma discussão nesse sentido. Por quê? Porque caráter ou você tem ou você não tem, né? Então há uma outra linha de pensamento, é o seguinte: não existe mau caráter. Ou você tem um bom caráter ou você não tem um bom caráter. Caráter é a marca que você deixa por onde você passa.
Caráter é o testemunho que as pessoas dão a teu respeito depois que você vai embora. Depois que você se forma, qual é a história que as pessoas da escola contam a teu respeito? Quando você é mandado embora da empresa, o que os amigos de empresa que ficaram ali com você 4, 5 anos falam a teu respeito? Quando você se muda, o que os vizinhos falam enquanto você morou ali? Isso é caráter. Então, o nosso caráter, ele tem que ser o caráter de Cristo, para que as pessoas possam olhar para nós e em nós ver a Cristo. Pelo que a gente fala, pelo que a gente veste, como a gente anda, como a gente interage com as pessoas. Nós temos que ter então o nosso caráter moldado ao caráter de Cristo. E como é que eu faço isso? Através do fruto do Espírito. Aprendendo o que é o fruto do Espírito e produzindo o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo em nós. Aleluia! Amém, meus irmãos? Bom, essa foi a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Um grande abraço, assista, curta, compartilha, manda para todo mundo. E até a próxima aula, se Deus quiser, domingo, 1 da tarde, sempre uma nova aula para você. Deus abençoe.